sejam muito bem-vindos ao NW Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, principalmente nessa época do ano, que é a Black Friday. Hoje temos aqui o Thiago Rodrigues e a Bruna Oliveira, junto comigo, Bianca Lobo, advogada da NWADV. Thiago, se você quiser iniciar se apresentando um pouquinho, falando mais sobre a sua experiência na área civil, trabalhista. Tudo bem, Bianca? Prazer. Bruna, prazer. Meu nome é Thiago Rodrigues, estou há 3 anos no Nelson Williams Advogados, tenho mais de 20 anos de experiência na área civil e trabalhista e espero contribuir com um tema que é super importante aí. Acho que todo mundo tem muita informação aí a receber e eu acho que a gente vai contribuir. Obrigada. Bruna, se quiser também se apresentar aqui pra gente. Meu nome é Bruna Oliveira, sou sócia da Nelson Williams Advogados há 13 anos. Eu sempre atuei na área jurídica, na parte da gestão jurídica, atuação com processos, mas em algum momento eu percebi a necessidade de ter um olhar diferenciado para o cliente, de desenvolver práticas que tornem o cliente mais satisfeito e de forma que isso leve à melhoria da reputação e ao lucro. Então, eu comecei a estudar sobre a experiência do cliente e hoje é a área que eu me dedico, que é a experiência do cliente na advocacia. Espero conseguir contribuir aí com essa temática do nosso podcast. Legal, com certeza. A gente trouxe aqui, principalmente, a questão dos desafios jurídicos e as obrigações para as empresas, considerando um aumento expressivo das vendas e dessas promoções que a gente tem nesse período do ano. Analisar também uma série de exigências que as empresas têm que cumprir, principalmente com relação ao Código de Defesa do Consumidor, as normativas dos PROCONs, bem outros regulamentos de precificação, aspectos de veracidade das ofertas, dos produtos, práticas abusivas, e condições de devolução e entrega do produto. E aí que a gente entra também na questão do atendimento ao cliente, que a Bruna pode nos auxiliar aí de forma brilhante, porque é a sua atuação, principalmente no Customer Experience. Bruna, você trabalha com isso? Como que é essa relação com as empresas? Como que a gente faz essa jornada do início ao fim para ter esse acesso do consumidor a determinado produto, desde ele verificar ali na gôndola a questão da precificação, até o pós-venda? Como que é visto essa experiência do cliente mesmo? A primeira coisa que eu acho que as empresas precisam ter em mente é que para o sucesso da Black Friday não são apenas descontos interessantes, descontos até agressivos. A preocupação precisa ser equilibrar legalidade com a melhor experiência do cliente, com as melhores práticas. Que essa experiência, ela começa não quando o cliente decide comprar, mas quando ele pensa na empresa, quando ele pensa, eu quero comprar determinado produto, eu quero determinado serviço. Quando isso já vem à mente dele, a gente já precisa estar preocupado, porque aí já inicia a jornada do cliente. Então, ter sites de fácil acesso, que carreguem de forma rápida, que não prejudiquem a experiência do usuário, que sejam fáceis de manusear, que não demorem mais de 3 segundos para carregar. Existem pesquisas que falam que os consumidores, eles desistem da compra na Black Friday quando aquele site demora mais de 3 segundos para carregar. Ter atendimentos ágeis, porque especialmente na Black Friday o cliente ele está ansioso para comprar, porque ele em regra não faz apenas uma compra, ele faz diversas compras. Então, ele quer entrar num site, já ir em outro, ou sair de uma loja em outro. Então, essa agilidade no atendimento é importante. Trazer também para o próprio cliente práticas fáceis e ágeis de troca, manter o cliente bem informado caso ele decida trocar o produto, qual é o prazo, qual é o procedimento para fazer. Isso gera sentimentos bons no cliente, de segurança, ele sente mais confiança na empresa, vê que a empresa é uma empresa realmente preocupada com a jornada do cliente e não apenas com os lucros. Então, essas são algumas premissas que as empresas precisam se preocupar para que gerem experiências e tornem seus clientes leais, consigam o lucro
né? E também, especialmente, tenham segurança jurídica nessa Black Friday. Com certeza, Bruna. Até esse ponto que você suscitou aqui pra gente, é importante a gente ficar sempre atento, né? A empresa que a gente traz esse serviço também, com a questão da política de trocas, de devoluções, ter o acesso, né, claro, dessa política da empresa com relação às trocas, com relação aos produtos, com relação à precificação. Não basta apenas eu colocar ali, o produto é 10 vezes parcelado, de tantos reais. Não. A partir do momento que eu falo para o meu cliente, não, é só 10 vezes parcelado. Não, eu tenho que colocar também o valor, né, para conseguir fidelizar lá no final, na ponta, o consumidor final. Eu tenho que colocar também essa questão do valor total, ter mais informações, eu dispor de mais informações para o meu cliente com relação ao produto que ele está adquirindo, que ele pensa em adquirir. Né? Uma coisa muito importante também é que o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, né, essa questão, se é loja física, se é loja digital, o e-commerce, qual o tipo de compra, qual que é o motivo da troca, para ele fazer essa questão da política de trocas e devoluções. A gente tem também a legislação do e-commerce, que ela regulamenta essa questão do direito do arrependimento, dos 7 dias, mas essa parte ela só é possível também quando eu estou falando de uma loja digital. Quando eu estou falando de uma loja física, a gente pressupõe ali que o consumidor ele tinha o amplo acesso à informação do produto, né? E por isso a empresa precisa dispor ali, colocar de forma clara, campanhas claras e verdadeiras do que de fato é aquele produto, qual que é o preço, qual que é a condição de entrega, qual que é a condição de troca. Mas é muito bacana isso para a gente tentar fidelizar, né? Você levantou um ponto muito importante, Bianca, que é a questão da transparência. A gente precisa mostrar para o cliente que ele pode confiar, o empresário, a empresa precisa demonstrar para o cliente essa transparência, para que ele se sinta seguro para realizar novas compras e indicar a empresa. Vou te dar um exemplo. Existem pesquisas que mostram que um cliente que se sente enganado por uma empresa, um cliente que tem as suas expectativas frustradas, quando tem aquele caso solucionado, é possível que ele perdoe aquele erro e volte a ser cliente. Mas quando há uma ruptura na confiança, aquele cliente que em tese, era um promotor, procurou a empresa porque gosta da empresa ou porque resolveu experimentar a empresa. Ou poderia ser um cliente promotor, ele se torna um cliente detrator. E aquilo ali, aquela história, aquele episódio traumático de falta de confiança, de falta do direito à informação, do direito a diversas outras questões, aquele episódio ele vai reverberar para muitos outros clientes, muito mais do que seria dito se esse cliente fosse promotor. O cliente detrator, ele vai falar muito mais coisas ruins da empresa para muito mais pessoas do que se ele fosse um promotor. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. É esse atendimento pós-venda, né? A empresa foi lá, vendeu e agora, se deu algum problema, um vício, um defeito no produto, como que ela vai agir daqui para frente, né? O pós-venda com essa reclamação do consumidor. Isso, de fato, é de suma importância. Até para evitar que gere uma ação judicial ali, né? A empresa não quer isso. Ela quer tentar resolver ali no atendimento ao cliente mesmo, que é no serviço de saque, todas essas questões dessa experiência, dessa expectativa, para que não tenha a quebra da confiança. E se você me permite, a Bruna levantou um ponto, né, do detrator. E, de fato, hoje a gente tem as redes sociais, né? Por exemplo, sites especializados, Reclame Aqui. É que ela falou, o impulsionar do negativo é muito maior e é muito perigoso. Isso tem um valor enorme para as empresas. Então, eu acho que as ações PROCON, ação administrativa, ação judicial é uma preocupação, mas as empresas hoje estão medindo muito o que está acontecendo nas redes sociais, o que estão sendo falados no dia a dia. Então, ela tem toda a razão, a preocupação é enorme e eles estão muito próximos. Tem empresas que têm políticas muito fortes de tem uma reclamação no Reclame Aqui, tem alguém reclamando, eles automaticamente, de uma forma muito ágil, entram em contato, tentam fazer um movimento para corrigir isso que, obviamente, esse detrator, né, entre aspas, ele até propague uma devolutiva positiva. Sim. Porque então esse papel é muito importante e eu acho que as empresas têm que estar muito atentas a isso. É como uma forma de estimular os empresários. Quando você tem um cliente detrator, ele tem uma conexão emocional com você. É uma conexão
ruim, porque ele está chateado, ele está triste. Mas quando você resolve o problema dele de forma rápida, ágil, eficaz e ainda consegue praticar o over-delivery, que nesse caso nem seria o over-delivery, mas quando você consegue suavizar aquilo com algo diferenciado do que ele esperava, esse cliente, a tendência dele voltar a te contratar é muito maior do que se ele fosse um cliente neutro, que não tivesse essa conexão emocional com você. Então, as empresas podem aproveitar também situações ruins, como é o caso de um detrator, para transformar esse cliente num promotor, solucionando problemas de forma ágil e rápida e efetiva. E a gente pensando agora, nesse período de Black Friday, a gente vê sim uma sobrecarga, né, dos pedidos, desse aumento das reclamações, né? Então, a empresa também precisa estar atenta a essa preparação, uma atuação prévia, né? Talvez até no planejamento estratégico que essa empresa vai ter para se preparar para esse período de compras mesmo de Black Friday. Essa preparação também vem ali até no monitoramento de estoque, né? A gente vê muitas reclamações junto ao Procon com relação ao cancelamento desse serviço, né, da compra mesmo, pedido de estorno, né, desses valores, mas às vezes a pessoa só queria aquele produto. Então, é importante sim a atuação preventiva dessas empresas para evitar que gere assim essa perda da expectativa do consumidor mesmo. Bruna, como que a gente pode fazer para agir atualmente ali com a empresa nessa atuação preventiva para que tenha essa preparação do monitoramento dos estoques, talvez uma contratação de profissionais temporários ali para agir de forma imediata, para evitar também essas reclamações posteriores ali e, consequentemente, demandas judiciais. Você tocou num ponto muito importante que é alinhamento de expectativa. Quando a gente tem um estoque ou a gente tem uma demanda de consumidores, a gente precisa ser transparente e alinhar aquela expectativa. Você não vai colocar não vai dizer que as ofertas são exclusivas se elas não são exclusivas. Então, o alinhamento, ele é muito importante de ser transparente com o cliente. Olha, a gente tem um estoque X, a gente vai conseguir atender X clientes. Se eu não tenho mais no estoque, eu cesso imediatamente a promoção. São mecanismos que estão ligados ao Código de Defesa do Consumidor, mas que também são formas de impulsionar a melhoria da experiência, impulsionar as indicações e principalmente a reputação, a confiança do cliente na marca. Uhum. E tudo envolve, sim, a transparência, né? Com o consumidor mesmo. Além disso, eu tô falando aqui num pré-venda, numa expectativa que vai ser gerada ali, né? No cliente. Mas quando eu falo também do pós-venda, a gente até já trouxe um pouquinho, que é esse atendimento final. Se der algum problema ou eventual sugestão mesmo, canais de atendimento, canais de comunicação, prontos a amparar o consumidor. A empresa, sim, precisa disponibilizar desses canais acessíveis, profissionais treinados, para que a gente consiga, nesse período de Black Friday, nesse período de vendas, de altas vendas, a gente atue de forma ágil e rápida, né, para garantir que o consumidor seja muito bem atendido. Bom, acho que a gente até já passou um pouquinho da proteção do consumidor, falou um pouquinho do CDC, essa questão da política de trocas, se for loja física, se for loja digital, deixar muito bem claro para as empresas do direito do arrependimento, né? Agora vamos falar um pouquinho do treinamento dessas pessoas, desses profissionais. Thiago, se você quiser trazer um pouquinho para a gente essa parte da contratação dos profissionais temporários para esse período. Não, legal, é muito importante, muito conectado com todo o resultado que você pode atingir ou não, né? O contrato temporário, ele é especificado em lei, ele tem um objetivo específico, que é para esses períodos, né, sazonais, de aumento de volume de demandas. Então existe essa possibilidade, só que é obrigatória a contratação através de agências de recrutamento. Uhum. É uma empresa que contrata temporários e que firma o contrato com as empresas do mercado que demandam essa necessidade de um aumento de pessoas para trabalhar nesse período de Black Friday e período natalino. Então é muito importante, como você bem disse, que essas pessoas que trabalham em um período específico, que são recrutadas às vezes de forma muito rápida, tenham um treinamento. Então, obviamente que existem empresas hoje no mercado que têm essa expertise, já trabalham, já
tem um desenho operacional, já tem contratos com grandes empresas, já tem isso muito bem desenhado. Mas tem outras empresas menores, que acabam recrutando de forma muito rápida, sem um treinamento adequado, e obviamente isso acaba afetando na ponta, né? O consumidor como você final, falou, né? seja num centro de distribuição, né, falando de e-commerce, sendo no varejo, um atendimento não muito adequado, né, aos consumidores. Então, é muito importante que, de fato, tenham esse cuidado, né, de fazer a contratação adequada com empresas que estejam cadastradas junto à comercial, junto ao Ministério do Trabalho, que são uma regra, uma necessidade, né, e que também empresas tenham um contrato adequado, com volume, a necessidade, tempo necessário, porque ser obrigado também é você estipular o tempo necessário de contrato com essa empresa de agência, que agencia os temporários. É uma grande oportunidade para o trabalhador, né? Porque é um nicho de pessoas que às vezes estão fora do mercado e aproveitam essa oportunidade para poder pegar experiência e até, quem sabe, serem efetivados ao final. Tem um levantamento feito pela Associação de Trabalhadores Temporários que, em média, 30% dos trabalhadores, ao final desse contrato, eles são recepcionados e são contratados diretamente pela empresa. E também, falando de direitos, né, e obrigações, o temporário ele tem praticamente todos os direitos de um seletista, de prazo indeterminado. A única coisa que muda é que também é necessário para trazer uma certa vantagem, como é um contrato determinado, ele não tem direito ao fundo de garantia, a multa de 40% e fundo de garantia, levantamento do fundo de garantia. Também as horas extras, elas são com adicional de 20%. Mas o resto, eles têm todos os direitos iguais a um trabalhador que seja de trabalho, contrato indeterminado da empresa. Sobre a questão dos trabalhadores temporários, eu tenho uma pontuação. Sob o viés da experiência do cliente, a gente precisa ter em mente o seguinte: essa empresa ela precisa trabalhar já ao longo do ano, ter já na sua cultura uma cultura de melhor servir ao cliente, práticas centradas no cliente, para quando esses trabalhadores forem contratados, ainda que temporariamente, eles consigam também atuar com esse olhar diferenciado para o cliente. Assim vai ficar muito mais fácil. Todos os demais trabalhadores que não são temporários já tiverem essas práticas, os novos, né, os temporários, eles vão também adotar, ter esse hábito e o servir também nas suas práticas. Esse é um ponto. O outro ponto que eu até anotei aqui para não esquecer, além do treinamento que o Thiago falou, que eu gosto muito de recomendar para as empresas é o cliente oculto. Porque o cliente oculto é aquela pessoa que vai na loja, vai no site e simula uma compra, faz uma compra como se fosse um cliente. E ele vai participar de toda a jornada do cliente. Então ele pode, através dessa jornada, ele vai dar os feedbacks, vão acontecer situações de os trabalhadores eles serão desafiados a encontrar soluções criativas e inovadoras para aqueles problemas, para aquelas dúvidas. Então, o cliente oculto é uma prática importante para você coletar um feedback também e agir de forma rápida. É importante também estimular os feedbacks ao longo de todo o ano, obviamente, e também durante a Black Friday, apesar de ser um período muito mais curto, né? Isso serve de insumo para uma correção imediata, para agir de forma imediata, ou então também aplicar no próximo ano. É mais desafiador também, né? Você fazer um treinamento de uma pessoa ali nesse período de contratação temporária mesmo. Mas é necessário, né? É super necessário. É o que eu falei. Existem hoje grandes empresas que fornecem esse tipo de mão de obra e elas estão com um desenho operacional muito bem feito, já com contratos fidelizados com grandes empresas no mercado e que já trabalham com muita sinergia. Existem alguns desafios também, né? Por exemplo, por mesmo levantamento da Associação dos Trabalhadores Temporários, a estimativa é que 450 mil contratos temporários sejam firmados. Somente agora para esse período? Somente nesse último trimestre, né? De 2024. É desafiador. E um levantamento também que o grande impulsionador é o e-commerce. Do ano passado para esse ano houve um acréscimo de 9% no volume. Então hoje é um modelo, né, que ninguém quer mais hoje se deslocar, ter até a loja física. Né? Hoje é uma prática, depois, inclusive, ainda mais depois da pandemia, onde as pessoas foram... só tinha uma opção. E deu certo. As empresas hoje melhoraram muito o trabalho. Então, assim, hoje você compra de tudo pelo e-commerce. Então, hoje os CDs, né, os centros de distribuição, onde estão demandando muita mão de obra nesse momento. A logística, né, que tem que entregar as compras. Então, hoje o modal logístico de entrega
é também um valor hoje das grandes empresas. Tem empresas que são players aí, que entregam do dia para o dia, ou em poucas horas, né? Isso gera um valor, que nem a Bruna falou, enorme, uma confiança enorme. Eu mesmo posso citar um exemplo, não é agora, né, na Black Friday, mas eu também num período sazonal, eu fiz uma compra de Páscoa para minha esposa e para minha filha. Deixei para a última hora, eu ia voltando para casa, final do dia, entrei no aplicativo, comprei, depois das 18 horas. E para minha surpresa, no início da manhã do dia seguinte, já tinha sido entregue em casa, com muita rapidez. E a empresa, ela com cuidado enorme, ou seja, era uma época com uma temperatura mais alta, com aqueles contêinerzinhos de gelo, de gel, para manter a temperatura baixa. Então, assim, você vê a qualidade. Esse é um cliente, né, Bruna? Eu sou um promotor, com certeza. Esse, com certeza, sou um promotor e eu vou repetir. E como eu estou falando aqui como eu estou falando hoje aqui para vocês, porque eu faço questão de transmitir quando existe algo positivo, né? Isso é uma cadeia, desde um bom trabalhador temporário, um treinamento, um mapa, gestão, ou seja, os processos internos têm que ser muito bem desenhados, porque a gente fala muito de trabalho temporário, o trabalhador é uma peça. Exatamente. Né? Não adianta ter trabalhador temporário se você não tiver um desenho operacional, não tiver todo um planejamento da empresa. Prévio, né? Porque às vezes você culpa muito o trabalhador temporário, chegou em cima da hora. Não. Se você tiver um desenho operacional, ele vai funcionar com um pouco menos de treinamento. E eu vejo também como um desafio, que eu acho que é uma questão que a gente tem como experiência, medir, não sei se você já teve essa experiência, Bruna, questão do trabalhador temporário trabalhar junto com o efetivo. Certo desestímulo, vai acabando o período, né, que a gente sabe que tem um período máximo de 180 dias. Com a reforma trabalhista houve a opção de uma ampliação de mais 90 dias, caso permaneça a necessidade com relação ao período sazonal. Exato. Né? Mas é natural que o trabalhador temporário ele fique, né, assim, medindo um pouco o colega que está ali, né, e um desestímulo está acabando, porque às vezes a empresa não tem esse desenho de poder recepcionar, né, depois. E isso, obviamente, o cliente não tem nada a ver com isso. Mas afeta, né? E afeta. Então, assim, eu acho que é um dos desafios dos RHs hoje, né, esse trabalho de gestão que eu falo dos temporários versus os trabalhadores efetivos, né? E é um desafio também para as empresas. Então, puxando aí também um gancho do que o Thiago falou, certamente existe essa questão do desestímulo de alguns trabalhadores. A gente precisa pensar na experiência do colaborador nesses momentos também, né? Ter os colaboradores ali com o seu período de descanso, com a alimentação adequada, né? Com o ambiente ali tranquilo, seguro, para que eles possam se recompor e investir nas vendas ou no que quer que seja. Então, é importante ter esse olhar também, não só para a experiência do cliente, mas como para a experiência do colaborador, porque um colaborador feliz, ele vai impactar e vai tornar os clientes felizes também. Também é importante deixar muito claro as atribuições e as atividades do dia a dia, para que não haja confusão, não haja conflito, um desalinhamento, né, na verdade. Porque quem está chegando, quem está ali, tem muita vontade, quer entregar e tem o desejo... Com outro gás também, e tem né? o desejo, é claro que o temporário tem o desejo ao final de ser efetivado. Então, mas eu acho que para os dois lados, é muito bom deixar claro todo esse desenho de trabalho e também, às vezes, é muito claro também deixar as expectativas ali muito bem claras ali para que não crie um problema que, ao final, que é a nossa preocupação, né, é que o cliente não sinta nenhum tipo de reflexo com essas questões operacionais e relacionadas ao trabalhador. É preservar a imagem da empresa, né? Consequentemente, essa imagem aí que fica da empresa para o consumidor final. Acho que é isso, né? A gente já abordou. Vocês querem passar mais algum ponto? Pontuar isso que você falou, Bianca, sobre a imagem que o cliente... Porque a gente tem 3 tipos de clientes, né? No mínimo. Sim. Que é o cliente interno, que é o cliente que a gente está ali dentro da loja, por exemplo, da loja física. O vendedor é o cliente interno do caixa, a pessoa do estoque
tem os seus clientes internos também. Todos têm relação e importância na jornada do cliente. Por isso que é importante os treinamentos, a disseminação da cultura, porque no final, a ação de cada um, a interação de cada um ali vai impactar na satisfação do cliente que vai comprar o produto. Mas também existe um outro cliente que é a sociedade. Então, as práticas adotadas por essas empresas em qualquer período, na Black Friday ou em qualquer outro período, elas também são vistas por outros potenciais clientes. Então, quando tem empresas com trabalho escravo ou com alguma outra coisa que não respeita a diversidade ou alguma outra questão, também está impactando no cliente, na experiência do cliente como um todo, porque vários outros possíveis clientes não vão aderir àquela marca, àquela empresa, porque não concordam com as suas pautas. Não, com certeza. E como você falou, a questão não só de pautas, né, que são importantes, hoje é um valor, né? Isso é um valor. É um valor muito significativo hoje, né? Porque é algo que é debatido, cada vez mais aí as pessoas têm se colocado aí na discussão, mas também, como você falou, uma questão também que é intrínseca, né, ao respeito ao trabalhador, né? Que é higiene, saúde, tanto física como psíquica. Assim, o que você falou, tem que estar muito bem alinhado, preparado, né? Porque às vezes as pessoas, nesse período sazonal, com aumento, uma demanda muito alta, acho que simplesmente trazer o trabalhador temporário e colocar ele como mão de obra... Você já vai suprir aquela necessidade e acabou ali, né? E eu falo isso porque hoje as pessoas enxergam muito isso, né? Como valor. Chegar numa loja, ver alguém, trabalhador ali, não tendo um respaldo, não tendo... Você vê ali uma loja cheia, onde ele não tem uma pausa, onde ele não consegue ter um mínimo de período aí para uma refeição, para uma higiene pessoal. Isso aí, para mim, é muito complicado, né? Eu não estou falando só de regra trabalhista, eu estou falando de um ser humano que está ali, né? E isso expressa um pouco do que é a empresa, né? Sim. Se a empresa não se preocupa, ela não tem esse cuidado, então você imagina, né, como é que ela tem, qual é o valor dela, qual é a missão dela, né? Então eu tenho isso como uma preocupação muito latente, que a Bruna falou, né? Porque no final o que a gente tem Bruna e Bianca, é a preocupação de gerar valor, né? E como ela bem disse, que a cada ano as empresas tenham mais promotores, né? E consigam aí ampliar esse período aí, que é um período que eu falo que não é só, né? Falo aí um pouco mais só da Black Friday, que é muito ligado a Natal, mas é uma fase, é um período do ano muito importante para as pessoas, né? De alegria, que trazem lembranças positivas, né? Então, acho que é importante que tudo isso esteja conectado. De fato, essa questão da importância do trabalhador, ele vai refletir sobre toda maneira no cliente final, né? O que a Bruna até trouxe pra gente aí. Mas muito bacana mesmo. Acho que a gente conseguiu trazer nesse podcast aí todas as questões, desde o regramento ali na ponta, né? A questão da precificação do produto, até mesmo essa experiência do cliente, o trabalhador, né? O trabalhador temporário, que vai refletir ao final nas compras e na imagem que fica da empresa. Agradeço a todos pela audiência e esperamos que essas orientações que a gente passou aqui hoje reflitam de maneira positiva nas compras e nas empresas. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.